Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. O objetivo dessa aula em temas de processo coletivo é explicar uma inovação jurídica que são os processos e medidas estruturais. Eu utilizei para a formação desse compilado, dessa discussão, o material do Sérgio Cruz Ehrenhardt, tem um livro específico sobre medidas estruturais, e o material do professor Fabrício Barros, que possui um material excelente sobre a tutela coletiva. Recentemente foi publicada uma obra do professor Edilson Vitorelli, sobre o tema, que é a qual eu ainda não tive o prazer de lê-la. Entretanto, acredito que essas considerações que farei serão suficientes para entender a noção do Instituto e, lógico, o objetivo desse vídeo não é esgotar o tema. Bem, primeiramente, antes de tocar sobre processos e medidas estruturais, é importante perceber que eu mencionei medidas estruturais, porque o processo comum, as medidas processuais comuns, não respondem ou não produzem a resposta adequada para a tutela de direitos de natureza estrutural, que envolvem direitos que produzem uma alteração substancial no quadro social, e esse é o objetivo principal das medidas estruturais, bem como uma análise para o futuro, que não é simplesmente cuidar do presente, mas para que cause mudanças substanciais no futuro e que atinjam terceiros. Por essa noção toda, compreende-se que o processo civil, ou até o próprio microsistema de tutela coletiva, por si só, não pode dar a resposta 100% adequada para isso. São problemas que envolvem uma análise da denominada justiça multiportas, que não apenas pelo Poder Judiciário haverá uma mudança no quadro fático e jurídico do país. É importantíssimo que haja uma mudança por um diálogo institucional, não uma sobreposição entre os poderes. Então é importantíssimo que no processo que vai ter que haver uma adequação ao caso enfrentado, para que a medida adequada seja mais satisfativa para aquela demanda. Fala-se muito mais em uma justa satisfação, que é o direito de obter uma demanda, um provimento satisfativo, do que fala-se em plenamente de jurisdição. Tendo isso em mente, quando fala-se que tem uma projeção para o futuro, é uma mudança estrutural atual para que aquilo gere efeitos positivos e substanciais na sociedade e tem um impacto na esfera de terceiros. Basta imaginar o caso de um grande dano ambiental, como por exemplo o ocorrido em Brumadinho, em que não houve simplesmente uma interferência na esfera jurídica daqueles terceiros que foram diretamente atingidos, mas sim uma cadeia de pessoas que foi atingida, seja os empregados da empresa que faleceram, sejam os moradores da região, aqueles que moram nas proximidades do local. O caso também da Samarco, Mariana também é um marco disso, uma vez que atingiu desde Minas até o Espírito Santo. Então é necessário uma estrutura para que se resolva essa questão. E isso tem uma abrangência não apenas interpartes. E as medidas processuais estruturais que causam um giro dessa mudança de perspectiva. Há, com certeza, uma ampliação da eficácia subjetiva dessas medidas que não ampliam somente entre as partes. Nesse ponto, as medidas estruturais acontecem em litígios de grande complexidade, que não se trata, como pontuado aí, em medidas de grande complexidade jurídica, mas sim uma grande complexidade fática, um entrelaçamento significativo de relações jurídicas,
há uma certa tensão em que um grupo afetado por aquele dano ou aquela medida pode sofrer e outro grupo. Então há uma tensão interna muito grande, que torna extremamente difícil que somente o Poder Judiciário possa dar uma resposta a essa medida. É fundamental tocar nesse ponto aqui sobre a origem disso. Nada tem um surgimento ao acaso. A origem dos processos estruturais remonta à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e há dois casos paradigmáticos, que é o Brown vs. Board of Education I e o Brown vs. Board of Education II, que fez uma revisão de uma denominada estrutura que existia nos Estados Unidos, que é iguais mas separados. Antes desses dois precedentes, haviam escolas segregadas para negros e brancos, e houve uma reformulação, uma mudança significativa da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos para que pessoas negras, ou pessoas pretas ou pardas, pudessem adentrar a escola formal. Houve uma superação desse modelo de iguais mas separados, e essa mudança no quadro social norte-americano, essa mudança na educação, não poderia acontecer ao repente, de qualquer jeito. Então foi necessário, nesses procedimentos, nesses precedentes, a Suprema Corte trazer um parâmetro grande e medidas para a integração da população negra às escolas norte-americanas, no sentido de que promover uma integração entre brancos e negros. Há dois precedentes também importantíssimos, esse já no âmbito prisional também nos Estados Unidos, que é o caso Holt v. Server I e o Holt v. Server II, que foi uma proposta de reformulação do sistema penitenciário dos Estados Unidos. E há pertinência com as medidas estruturais e com o estado de coisas inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 347. Aqui não vai ser o momento para enfrentar o termo de estado de coisas inconstitucional, uma vez que depende de uma profundidade maior. Mas destaque-se pontos importantíssimos que têm relação com as medidas estruturais. Primeiro, a DPF 347 tem uma origem no estado de coisas constitucional que foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional colombiano. Além disso, partiu-se também de uma concepção de diálogo entre as instituições. Não caberia simplesmente ao Supremo Tribunal Federal determinar as medidas adequadas para o enfrentamento do evidente situação de calamidade que passa o setor penitenciário brasileiro. Então é necessário um diálogo entre o Poder Executivo e também o Poder Legislativo, para que ocorra um aprimoramento de forma integral. Agora passa-se às medidas no aspecto procedimental. É importante estabelecer-se desde o início, como havia falado, que o rito processual adequado, o rito processual do Código de Processo Civil, até o rito da Lei de Ação Civil Pública, por si só, eles não são suficientes para conter essas medidas, para que promovam uma alteração no quadro social para o futuro, uma alteração substancial, bem como que interfiram na esfera jurídica de terceiros. Porque a coisa julgada, tanto no aspecto da tutela coletiva, tem os seus limites, e a coisa julgada no aspecto individual também tem. Então é importante fazer uma adequação, e esse é o ponto de toque das medidas estruturais, ao caso concreto. Então é um processo que vai ter que se ajustar ao enfrentamento do problema. Então é importante medidas de conciliação, participação popular. Aqui tem pertinência aquela concepção do PIRABER, da sociedade aberta de intérpretes. Então é importante uma participação popular para que haja efetividade dessas medidas estruturais.
Então, o plano de fundo disso tem os valores constitucionais, sejam aqueles presentes no artigo 1º, 3º, 6º da Constituição Federal. Então, o fundamento das medidas estruturais é o próprio equilíbrio do Estado democrático de direito. E vamos aqui às características do procedimento estrutural. A primeira característica, e é forte isso, são os negócios jurídicos processuais, que é necessário ter o respeito ao negócio jurídico, a adequação do processo ao problema. Eu estou sendo repetitivo nesse ponto porque é a principal distinção e o ponto relevante aqui. E existe a cláusula geral de negociação, que é o do artigo 190 do Código de Processo Civil. Além disso, há o artigo 18 do Código de Processo Civil, que cuida da colaboração entre as partes para a resolução do problema, para que o problema seja resolvido da forma mais adequada e haja colaboração das partes. E o segundo ponto é o modelo coparticipativo de processo, que visa permitir que os sujeitos do processo possam, mediante acordos, construir um procedimento mais adequado ao caso concreto. Aqui não é negar a existência de um conflito. A situação é conflituosa. Uma situação que, aliás, não é conflituosa somente entre as partes antagônicas ali da relação jurídico-processual tradicional, mas é uma relação forte dentro daquela situação. Um grupo mais afetado pleiteia algo, um grupo, teoricamente, que se vê menos afetado pleiteia outra questão. É o objetivo de chegar a uma consensualidade, uma transação que cada um aceita certo aspecto e outros tem que ceder, que tem que haver uma cessão para se chegar numa proteção suficiente e a mais adequada para o enfrentamento daquele problema. E para o enfrentamento desse problema também deve ser feita uma releitura do devido processo legal, no aspecto não somente procedimental, que é a tradição brasileira, mas também um aspecto do devido processo legal como substancial, aquele previsto na ordem norte-americana, que há um valor de que nenhuma ameaça de direito, ninguém pode perder um direito ou sofrer qualquer constrição sem o devido processo legal no aspecto substancial. E é um forte elemento do princípio da proporcionalidade e no aspecto tanto negativo quanto seu aspecto positivo. Negativo em qual sentido? De não causar uma proteção deficiente ao bem jurídico tutelado lá, que seja, por exemplo, o meio ambiente, a propriedade administrativa, outro valor, por exemplo, meta individual, decorrente daquele dano, ou também um aspecto positivo, que é necessário uma intervenção necessária do Estado para que haja proteção mais suficiente para aquele bem jurídico. E nesse objetivo de convergência e da preocupação da efetividade jurisdicional, deve-se buscar combinar um procedimento adequado e o resultado pretendido. Então, mais uma vez, é o princípio da proporcionalidade que em seus três aspectos. O primeiro aspecto dele é a necessidade, se é necessária aquela medida, o aspecto da adequação, se é adequado aquele meio, e também a proporcionalidade em sentido estrito, que é a avaliação do custo-benefício, ou também um outro aspecto da própria razoabilidade da decisão. E isso passa por uma nova virada de pertinência da análise econômica do direito, que tem pertinência muito significativa nesse caso. É importante avaliar se é adequado tomar aquela medida para que seja obtido aquele fim, se não é o adequado, se é importante, às vezes, uma das partes ceder para que ocorra um provimento judicial mais satisfativo, um provimento, inclusive, em uma seara administrativa da forma mais adequada. O processo estrutural ele tem uma relação muito forte com a própria estratégia das relações das partes e com a teoria dos jogos. E como faz para efetivar isso no aspecto jurisdicional? É um processo extremamente complexo, tem muita coisa acontecendo, gente pleiteando algo,
gente querendo negar outro, pessoas vendo como mais vítimas do que outros. Então, uma tensão muito grande que ocorre nesse âmbito. Então, é importante que o magistrado, como a relação jurídica se altera constantemente, ele crie uma decisão de caráter genérico. E, nesse caso, tem o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que, em caso de procedência pedida, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Vou simplesmente nos ater à parte a procedência e a condenação genérica. Haverá uma decisão maior, que chamamos de decisão núcleo, das palavras do Sérgio Cruz Arenhardt, e com base nessa decisão núcleo, à medida que for desenvolvendo o processo, as coisas vão caminhando e vão gerar decisões em cascata, para que ocorra a adequação naquela perspectiva de negócio de juízos processuais com o que vem se desenrolando. Um exemplo disso, imagine se o caso de um dano ambiental, eu falo muito dano ambiental porque o dano ambiental tem um caráter de ubiquidade. Um dano ocorrido numa federação pode atingir várias federações ou inclusive ter um aspecto extranacional, um aspecto internacional ou que extrapola o âmbito doméstico. Então, tudo pode acontecer. Uma medida que era ambientalmente adequada passa a não ser, surgem novas tecnologias para responder àquela questão que podem ser mais efetivas sob o aspecto do devido processo estrutural ou no aspecto do juízo de proporcionalidade. Isso vai acontecendo. É aquela velha cláusula rebus sic stantibus. Enquanto a coisa estiver acontecendo no mesmo cenário fático, vai ocorrendo a medida judicial. Ocorre uma mudança fática, a medida judicial tem que acompanhar, para que isso gere um processo mais efetivo e tenha uma relação com uma mudança substancial no futuro, que esse é o objetivo das medidas estruturais. O objetivo das medidas estruturais é alterar o quadro fático. Então, para alterar o quadro fático, deve haver uma mudança de decisões em conformidade com isso. Ok, eu falei das decisões judiciais em cascata, falei de uma mudança de perspectiva nos negócios de direitos processuais, um modelo cooperativo, um aspecto do juízo de proporcionalidade no devido processo estrutural. E agora é importante destacar os exemplos. Quais são os exemplos que podem ocorrer no devido processo estrutural? O proferimento de decisões com indicação clara de metas e objetos, a decisão núcleo, baseada, por exemplo, no artigo 95 do CDC. Então é importante o cuidado do orçamento. Essa medida não pode ser feita de qualquer forma. Tem que ser adequada ao regime fiscal vigente. A resposta não pode criar um problema muito maior também. A mudança vai ser estrutural com certeza, mas essa mudança estrutural não pode abalar a própria impossibilidade daquilo acontecer. A determinação de condutas precisa ser individualizadas nas decisões cascata, porque é lá que vai ocorrer a individualização do problema. É lá que vai se concentrar naquele aspecto do problema e é lá que deve haver o cuidado por parte da atuação do magistrado. Então, aqui também existe um poder geral de cautela do juiz muito grande, no sentido de que o juiz vai avaliar as medidas processuais mais adequadas para que dê efetividade ao que ele estabeleceu, seja na decisão núcleo ou seja na decisão cascata. Então, é importantíssimo esse cuidado por parte do magistrado. E nesse cuidado pode ser possível a intervenção judicial em pessoas jurídicas, seja direito público ou privado. Às vezes é necessário que o Poder Judiciário intervenha por algum interventor judicial para que alguma atividade econômica seja feita de forma adequada, para que ocorra a mudança estrutural necessária. Basta imaginar, por exemplo, se num caso de uma grande empresa
causou um dano ao consumidor muito significativo, tem o problema de ser feito um recall, o recall não está sendo feito da forma adequada, ou causou um dano significativo ao consumidor e a empresa não está conseguindo ter a estrutura necessária para conter isso, é possível que o Poder Judiciário intervenha na empresa para que isso ocorra. E lá faça diretrizes com base nessa decisão judicial estrutural ou a decisão núcleo. E tem até pertinência essa questão da decisão judicial núcleo com o processo falimentar. O processo falimentar, existe uma decisão grande, maior, que é aquela que decreta a falência ou que concede a recuperação judicial, e existem decisões subsequentes que vão fazer análise individualizada a respeito dos credores e todos os aspectos ligados à seara comercial. A imposição do regime jurídico de transição, aqui tem um toque muito importante da modulação dos efeitos da decisão. A decisão não vai ter um efeito somente para o futuro, isso é inevitável que vai ter, porque o objetivo do processo estrutural é esse. Entretanto, é necessário um regime de transição. Nenhuma mudança acontece do nada. Voltamos à própria origem do processo estrutural. Há uma mudança de perspectiva do negro, da população negra, seja preta ou parda, adentrando no sistema escolar branco dos Estados Unidos, foi algo muito relevante, que necessitou de certa maturidade e da elaboração de políticas públicas para que isso ocorresse de forma gradual. E eu acho que houve êxito na medida justamente porque não foi nada feito ao acaso, nada feito do nada. É necessário que ocorra uma medida de transição. Essa modulação de efeitos é muito comum no processo de controle de constitucionalidade, previsto nas leis de controle, e agora previsto o Código de Processo Civil quanto à modulação dos efeitos do controle incidental de constitucionalidade, e ganhou muita força com a alteração feita na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, em especial o seu artigo 23, que estabelece a possibilidade, na decisão judicial ou controladora, ser feito um regime de transição. E abrindo um parêntese quanto à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a pertinência dela é significativa aqui por 3 aspectos. Primeiro aspecto, que ela prevê um consequencialismo. As decisões devem ter uma consequência jurídica, nada pode ser tomado ao acaso. A gente não está falando de uma decisão em abstrato que só vai ter uma aplicação jurídica. Não, aqui vai ter uma aplicação consequente. Vou até abrir aqui a LINDB e a gente faz essa análise aqui. Perceberá que na LINDB a alteração feita pela lei, está no final aqui, menciona-se assim: nas esferas controladora, administrativa e judicial, deve ser atento às consequências. Uma decisão de medida judicial, sobretudo no aspecto da análise econômica do direito, é imprescindível que seja avaliada as consequências daquela medida judicial. Nada surge do nada, então vai ter que tomar cuidado com isso. Há também a cláusula geral ao artigo 23, na verdade, que prevê a possibilidade daquela decisão judicial ter um aspecto futuro para um regime de transição, o que é importantíssimo. Também a avaliação do aspecto atual, da estrutura atual. Tem que necessário avaliar como está a estrutura atual para que ocorra essa mudança no futuro, que será importantíssimo. E também aqui tem um toque especial sobre os negócios jurídicos processuais, que é relativo à cláusula geral de negociação jurídica. Existe o TAC,
previsto na Legislação Civil Pública. Agora, com a criação da ANPC, do Acordo de Não Persecução Civil, na Lei de Improbidade, isso ganhou uma força maior e mais específica. E no âmbito penal, com suspensão condicional ao processo, transação penal, e agora com o Acordo de Não Persecução Penal. Essa é uma cláusula geral que é importantíssima na tutela relativa às medidas estruturais ou os processos estruturais. Beleza. Falamos do proferimento de decisões em cascata, determinação de condutas precisas individualizadas naquelas decisões subsequentes, intervenção judicial, imposição de regime jurídico de transição. E agora passa-se a possibilidade da criação de uma fundação. Essa seria uma empresa com propósito específico. Aqui eu não estou falando de sociedade de propósito específico no regime das parcerias público-privadas, é algo diferente, mas sim algo que eles chamam de Claim Resolution Facilities, que são instituições que terão o interesse de gerir os valores ou ter o objetivo claro de gerir ou criar aquela gestão daquele fundo ou de dar efetividade às medidas judiciais, da decisão núcleo das decisões subsequentes. Nesse aspecto, tem uma empresa chamada Fundação Renova, que foi criada para reparar o impacto decorrente dos impactos de Mariana, dos danos causados pela Vale, pela Samarco e pela outra empresa lá consorciada. Estou tentando abrir aqui. A Fundação Renova é basicamente saber que existe uma fundação, e essa é uma Claim Resolution Facility que foi criada com o objetivo de gerir esse fundo, de criar isso. Houve uma interpretação recente do STF, tem alguns anos na verdade, relativo à fundação que seria criada para a Lava Jato. Houve críticas quanto a isso, mas o fato é que a criação dessa fundação haveria o controle por parte do Ministério Público. Toda fundação tem o controle por parte do Ministério Público, como está previsto no Código Civil, e isso ficou uma discussão muito nebulosa que, a meu ver particular, não levou a nada. Essa fundação passaria por todo o crivo de análise e controle social devido. Agora, ainda sobre o procedimento, vamos falar da relativização das preclusões e da coisa julgada no aspecto rebus stantibus. Como mencionado, existe a decisão núcleo e existem as decisões subsequentes. Como eu disse, existe a cláusula rebus stantibus, que a situação fática deve acompanhar a situação jurídica e assim vice-versa, para que ocorra uma proteção adequada. E nessa proteção adequada das medidas que o juiz pode adotar, existe um determinado sincretismo procedimental. O sincretismo procedimental foi algo que foi inaugurado no Código de Processo Civil, acredito com a reforma de 2008, no Código de Processo Civil de 73, em que antes disso existia um processo único, ou existia um processo separado, na verdade. Ajuizava-se uma ação comum de caráter cognitivo, depois uma ação de cobrança, e depois é necessário ajuizar uma ação com base na sentença proferida pelo juiz de conhecimento, para que seja feita a execução daquele título executivo judicial, que gerava uma demora absurda no processo de execução, demora totalmente desarrazoada. Isso ocorreu, essa mudança, o Código de Processo Civil de 73 passou por essa mudança significativa e se perpetuou no Código de Processo Civil atual. E mencionando decisão núcleo, decisões em cascata, não há uma noção muito clara nas medidas estruturais do que é a fase de conhecimento e o que é a fase de execução. Você já tenta
obter um juízo cognitivo aqui e, ao mesmo tempo, você já pede execução. É importante que o agente responsável por isso promova essas medidas, seja de execução, medidas constritivas, ou até aquelas medidas de multar a politicância de má-fé já de início, porque o processo vai se desenrolando da melhor forma. Então não há uma definição de fase cognitiva e fase executiva, como ocorre no processo, seja comum individual, ou seja no comum de uma lei de ação civil pública, ou uma ação coletiva comum. E, tocando no ponto inicialmente levantado, que muita gente vai ser afetada por uma medida estrutural, há uma ampliação subjetiva do contraditório. O pessoal que foi afetado, eles vão ter que ser ouvidos. E o melhor pode ser por uma audiência pública, que, nos termos da resolução do CONAMA, ela pode ser convocada mediante a assinatura de um número adequado de pessoas, acredito que seja em torno de 60, 80 pessoas, falha a memória agora, e a convocação por parte do Ministério Público, que tem um papel importantíssimo aí de ombudsman também, não só como litigante ou como fiscal da ordem jurídica, mas também como próprio ouvinte e imparcial dos clamores sociais. Então é importante o estímulo disso. Então, recapitulando, na fase procedimental, ela é marcada por negócios jurídicos processuais, por um modelo coparticipativo de processo, um devido processo estrutural, decisões em cascata, decisão núcleo e decisão em cascata, e foi dados os exemplos desse procedimento, a relativização do regime de preclusões, as causas rebus sic stantibus. E nesse aspecto da causa rebus sic stantibus, só tocando aqui, baseia-se no artigo 505 do Código de Processo Civil, que menciona que não vai haver preclusão, formação de coisas julgadas dessas decisões de caráter continuativo, de trato continuativo. O sincretismo procedimental e ampliação subjetiva do contraditório. Medidas estruturais reconhecidas pelo STF e pelo STJ. Tem a AP 3.388 de Roraima, que versava sobre a demarcação de terras indígenas. O mandado de injunção 708 do Distrito Federal, que versava sobre a greve dos servidores públicos. A DPF 378 do DF, que é fixação do procedimento de impeachment. E também o STJ fixou diversas medidas estruturais relativas ao oferecimento de medicamentos não inclusos na lista do SUS. Eu trouxe aqui algumas normas jurídicas que embasam a utilidade de medidas estruturantes. Bem, o que era para tocar só nisso, eu peço que, caso vocês tenham alguma dúvida, que entre em contato, pode ser aqui pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou pelos comentários. Fique à vontade para falar. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu não tenho muita noção como me comportar assim na internet, como editar os vídeos. Eu uso um aplicativo, inclusive gratuito, aos poucos eu vou aprendendo. Então, se vocês tiverem dicas de como eu posso melhorar a minha didática, eu não sou professor, sou um mero estudante de direito, na verdade sou formado em direito, sou advogado, mas que estudo para concurso e vejo com essa uma boa forma para que eu aprenda o conteúdo que eu revisei, que sem um caráter qualquer pretensioso, mas informativo mesmo. A bibliografia indicada eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, e é isso. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada.